Gente, bom dia a todos e todas. Meu nome é Raquel, eu sou assessora aqui da Ação Educativa, né, do Programa Juventude da Ação Educativa. Primeiro quero dizer que é um enorme prazer ver esse auditório cheio, né? Ver que e encontrar com parceiros e com pessoas que a gente ainda não conhece, mas vai conhecer hoje. E para a gente é muita alegria saber que há tantos professores, educadores, pesquisadores, representantes da sociedade civil e, sobretudo, jovens, há muitos jovens na plateia, interessados em discutir, problematizar e pensar o que é a educação dos jovens e como é que a gente pode contribuir, colaborar para que essa educação melhore e faça sentido e responda às necessidades e os interesses dessa população juvenil que está na escola de ensino médio hoje, né? Não é um tema tranquilo. Essa semana a gente acompanhou um processo intenso de divulgação de informações sobre o ensino médio, em função e como consequência dos resultados do IDEB, né? Então, a divulgação na semana passada dos resultados do IDEB, que mostram uma certa estagnação, né? Um certo sinal de poucos avanços no ensino médio, fez com que a mídia desse uma visibilidade muito grande para as questões e para os problemas desse nível de ensino, sobretudo a partir da fala de especialistas e de gestores, né? E em menor quantidade e de maneira muito secundária ao que os professores e jovens estudantes desse nível de ensino pensam sobre a escolaridade, né, de ensino médio, mas muita coisa foi dita do que fazer com o ensino médio, né? Reduz o número de disciplinas, aumenta o número de disciplinas, muda, articula ensino médio com ensino profissionalizante, altera os exames, os testes, amplia a jornada, enfim, uma miríade de propostas muito grande. E ontem o governo, para quem acompanhou, o governo federal anunciou a constituição de um grupo de trabalho, né, para pensar uma reforma, para pensar como implementar as novas diretrizes curriculares de ensino médio. Também anunciou propostas de mudança nos próprios mecanismos de cálculo do IDEB, né, talvez substituindo o Prova Brasil pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Enfim, é um tema que está no debate, quente, e numa situação como essa, num contexto como esse, a ação educativa considera que é importante contribuir para que esse debate não se arrefeça, para que o ensino médio não saia, né, da pauta, para que a gente continue contribuindo e colaborando para ampliar essa discussão e, se possível, para tornar esse debate, essa discussão, uma discussão mais plural, né, em que uma diversidade de atores possa partilhar seus pontos de vista, partilhar suas opiniões, partilhar seus sonhos com relação ao que deve ser ou que acredita ser um caminho profícuo para o ensino médio de qualidade, sendo essa qualidade resultado, né, a definição do que é essa qualidade, de o que é qualidade no ensino médio, resultado de um debate democrático e da construção de consensos possíveis entre atores diversos e, muitas vezes, que têm pontos de vista antagônicos com relação ao sentido e aos objetivos do ensino médio, né? Então, esse é uma premissa da ação educativa, né? É uma percepção de que o debate democrático contribui para a construção de políticas públicas de qualidade, né, na educação, e os desafios da conjuntura é uma iniciativa do Programa Observatório da Educação, da Ação Educativa, que tem como objetivo justamente reunir
diferentes, né, tentar reunir um espaço plural, né, constituir um espaço plural em que diferentes vozes possam ser escutadas, né? E esse é o objetivo do encontro de hoje, e espero que a gente consiga alcançar esse objetivo aqui hoje, né? Para isso, para discutir o ensino médio, a gente chamou um conjunto de atores aí que têm pesquisado, que têm influído e construído políticas públicas a partir, né, de diferentes lugares, que eu queria chamar aqui para essa sessão dos desafios da conjuntura. Para começar, eu queria chamar a Valéria Souza, que é coordenadora do programa Educação Compromisso de São Paulo e assessora da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu vou sentar também, tá, gente? Porque aí já fica aqui. Esconde um pouco o nervosismo, sentar, né? Chamar também a professora Valéria Leão. Temos 2 Valérias na mesa de hoje. A Valéria é professora de História da Rede Estadual de São Paulo. Também é conselheira da POESP, né, do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, companheira, né, colega de trabalho, a gente já fez bastante coisa juntas. Chamar também a Nora Krauzik. A Nora é professora da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas, né? Ela tem realizado, se dedicado a estudos e pesquisas, tendo o ensino médio como tema, lançou recentemente esse livro aqui, né, uma perspectiva histórico-sociológica da reforma educacional na América Latina, um estudo comparado entre Argentina, Brasil, Chile e México na década de 90, e também foi responsável por essa edição do Cadernos de Pesquisa, que é uma revista acadêmica da Fundação Carlos Chagas. Nesse número, é o número 144, viu, gente? De dezembro de 2011, é um caderno especial dedicado ao ensino médio, que reúne pesquisadores brasileiros, latino-americanos e espanhóis sobre o ensino médio em diferentes contextos. Então, é uma referência, considerando que o caderno de pesquisa está disponível na internet, pode ser bem bacana. Além disso, eu queria chamar para a mesa o Matheus Gessé Carmo de Souza. O Matheus tem 16 anos e ele é estudante do 2º ano do ensino médio, da escola Professor Antônio Alves Cruz. A escola Alves Cruz é uma escola que, esse ano, se tornou escola de tempo integral, a partir da iniciativa de um programa que a Valéria depois vai contar um pouco mais, que é essa iniciativa Educação Compromisso de São Paulo. Por fim, chamar também... Está faltando uma cadeira. Traz a sua cadeira, Wanderson. Também chamar o Wanderson Berbat. É assim que fala, Wanderson? Tá. O Wanderson é gerente de relações institucionais do Instituto Unibanco. O Instituto Unibanco realiza, desde 2007, se não estou enganada, o programa Jovem de Futuro, programa esse que tem se expandido aqui no estado de São Paulo, mas que acontece em diferentes estados do nosso país. Antes de iniciar e começar a passar a fala para os nossos convidados de hoje, eu queria, né, partilhar com vocês como é que surgiu essa nossa proposta em ação educativa de realizar um Desafios da Conjuntura, focalizando o ensino médio, sobretudo o ensino médio paulista, né? A ação educativa, na verdade, há bastante tempo tem feito uma discussão sobre ensino médio, né? É um tema muito caro para a instituição, a escolaridade dos jovens, o ensino médio, a qualidade no ensino médio. E, no início desse ano,
a partir de uma reunião, a gente problematizou que, desde janeiro, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, desculpa, uma série de notícias, né, vinham sendo divulgadas sobre programas e projetos a serem desenvolvidos na rede estadual paulista, voltadas para o ensino médio. Então, começou-se, tanto do ponto de vista de políticas do governo federal, como políticas do estado de São Paulo, começaram a ser divulgadas, né, falando, olha, vai ser lançado esse programa, né, então, que iniciativas são essas? Em janeiro, teve a publicação, né, das novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e o anúncio de uma série de medidas para sua implementação. Foi divulgado o processo de expansão do programa Ensino Médio Inovador. Foi divulgado, no caso do Estado de São Paulo, mas, na verdade, 6 estados brasileiros, a articulação entre o programa Ensino Médio Inovador e o programa Jovem de Futuro, né, a partir de um convênio, de uma articulação entre o Ministério da Educação e Instituto Unibanco. Para além disso, no caso do governo do Estado de São Paulo, foi anunciado o programa Educação Compromisso de São Paulo, que é um programa bastante amplo, né, Valéria, que não diz respeito só ao ensino médio, mas que contempla uma série de iniciativas que estão voltadas, sobretudo, para o ensino médio. E aí, ao constatar essa diversidade, a Associação Educativa falou, bom, é necessário que a gente se aproxime desses programas, tente identificar, busque informação, realize um processo de mapeamento do que são essas políticas, de como elas se articulam, sobre esses programas sejam o mais público possível, até para que estudantes, professores e a sociedade como um todo saibam o que está acontecendo, né? E aí a gente, sobretudo, a partir começou a procurar e buscar informações a respeito desse programa, desses programas, fazendo para isso, para conseguir essas informações, o uso da Lei do Acesso à Informação, né? E aí tentamos localizar essas informações, e aí eu queria só pedir para Fernanda Campagnucci, que é coordenadora do programa Observatório da Educação, continuar essa historinha que eu estou falando, né, contando um pouco o que foi essa busca. Bom dia a todos. Então, de fato, é um prazer a gente estar recebendo todos vocês aqui. Uma contextualizada rápida do Observatório da Educação, porque ajuda a entender por que esse debate está sendo feito, né? O Observatório da Educação está fazendo 10 anos esse ano. Ele foi criado em 2002. E ele foi criado justamente da constatação de que as informações que circulavam, então, no debate público sobre educação, elas eram pautadas e referenciadas, sobretudo, por governos, né, das 3 esferas. E que tinha aí um obstáculo de acesso à informação importante e também uma baixa pluralidade nesse debate, né? Poucos atores tinham voz no debate público. Em 10 anos, esse cenário mudou, a gente constata uma ampliação das vozes no debate, mas a gente ainda vê alguns problemas, né? A Raquel já falou, por exemplo, sobre a voz dos professores. Nessas divulgações todas que têm sido feitas sobre o ensino médio, a gente constata a falta desse agente tão importante da educação. Então, o Observatório ele foi criado com esse objetivo de produzir e disseminar informações independentes, promover a pluralidade de opiniões, então fazer circular mais opiniões, promover o intercâmbio com a academia, né, o que está sendo produzido de pesquisa, trazer outras vozes para o debate e subsidiar, assim, os meios de comunicação, os jornalistas, outros agentes educacionais, os movimentos sociais, na promoção da educação como um direito, né? Esse é o eixo, são os eixos, as linhas de ações principais do Observatório. E, para isso, é fundamental o acesso à informação e a liberdade de expressão. Então, o Observatório nasce muito colado com a ideia
do acesso à informação, que é um princípio constitucional. Esse é o 30º debate da série Desafios da Conjuntura, né? Então, ainda tem essa efeméride aí, 10 anos de observatório, 30º Desafios da Conjuntura. E eu só trouxe aqui para a gente destacar outros exemplos de acompanhamento de política desse tipo que a gente está fazendo agora com a Educação Compromisso São Paulo, que já fizemos em outras ocasiões. Então, por exemplo, em 2007, né, a gente fez um debate, depois uma publicação saiu em 2008, está disponível em PDF na internet, para discutir o São Paulo Faz Escola, que também foi um conjunto de ações divulgadas pelo governo estadual, e que, se a gente notasse e recuperar essa publicação, a gente nota muita semelhança com o que a gente está vivendo agora, de dificuldade de acesso a informações, algumas ações que foram agrupadas sob o nome de um programa e que podem dificultar o monitoramento desses programas. E o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é do governo federal, a mesma coisa, essa daí é a capa da publicação, que também foram 40 ações e programas agrupados sob o nome de PDE. O governo federal também foi tema de um debate desse tipo. Então, o monitoramento e o controle social que o Observatório faz, eles são nessas 3 esferas de governo, nos conselhos de políticas públicas e nas casas legislativas, né? Então, os conselhos municipais, estaduais e nacional de educação, sobretudo os de São Paulo, porque é aqui que estamos localizados e a gente acompanha mais de perto, e a prefeitura, o governo do estado e o governo federal. Então, com a Lei de Acesso à Informação, a Lei 2527, em 2011, ela foi aprovada em 2011 e passou a vigorar em maio de 2012. É um marco, né? A gente pode considerar um marco no Observatório. Essas informações sobre Educação Compromisso São Paulo, elas representam a primeira produção do Observatório com base na Lei de Acesso. Claro que a gente sempre trabalhou com a noção de acesso à informação, que é um direito público, mas que foi feito com base na Lei de Acesso. E chamou a atenção da gente, então, isso aí eu pego o fio da meada que a Raquel tinha começado, o objetivo ousado do programa, que era posicionar São Paulo entre os melhores sistemas do mundo, de ensino do mundo até 2030, né, com base no PISA. E fomos procurar qual é o plano de ação, quais são os planos para se chegar a essa meta. Eu vou falar bem rapidamente agora, para não tomar mais tempo do debate, que é a nossa prioridade, mas a gente fez alguns pedidos de informação para qualificar esse debate, trazer informações para cá e promover esse diálogo no dia de hoje. Esses pedidos de informação eles foram enviados por um site chamado Queremos Saber, www.queremossaber.org.br, que foi um site desenvolvido pela comunidade Transparência Hacker para viabilizar que qualquer cidadã possa enviar pedidos de informação a órgãos públicos de maneira pública. Então, todo mundo tem acesso ao que as pessoas enviaram e às respostas dos órgãos públicos. E eu queria ressaltar aqui, aproveitar a presença da Valéria, o agradecimento à secretaria que, de fato, comprou essa ideia, né, da publicidade das informações e respondeu a todos os pedidos de informação do Observatório. Estão todos lá públicos e a gente vai divulgar depois. Então, o que eu vou apresentar aqui são questões gerais de debate, okay, que a gente fez um levantamento com base nesses pedidos e respostas e que vai ser divulgado na segunda-feira, completo. Eu só vou colocar aqui algumas questões e, claro, a gente vai aproveitar tudo que foi falado aqui, as ideias e debates, para divulgar esse levantamento. Então, alguns dados iniciais, né, que vão ser divulgados na segunda-feira. Qual que é o orçamento do programa? Essa foi uma das perguntas que a gente fez. E constatou que não tem uma dotação orçamentária específica, são ações agrupadas em atividades já realizadas pela pasta. Claro que isso, em princípio, não é um problema, mas dificulta o monitoramento dessas ações. No caso do ensino médio integral que está em debate aqui, a informação que a gente recebeu é que o custo de um aluno per capita das escolas de ensino médio integral, eles vão ser dobrados. Então, as escolas de ensino médio integral recebem o dobro de recursos por aluno. Expansão do programa. Então, tem esse objetivo de longo prazo de chegar até 2030, posicionar São Paulo entre os melhores sistemas do mundo. E como que se vai fazer isso, né? A gente constatou 2 principais eixos de atuação.
Então, por um lado, você tem escolas prioritárias, 1.200 escolas prioritárias da rede. Eu não vou entrar em detalhes, que eu acredito que a Valéria vai contar para a gente como é que isso está sendo feito, qual que é a ideia. Mas as nossas questões foram: quais são os critérios para uma escola ser eleita como uma escola prioritária? No início, na divulgação do programa, foi colocado que as escolas prioritárias apresentam vulnerabilidade socioeconômica. E, claro, e depois, nesse processo de pedido de informação, a Secretaria corrigiu a informação dizendo que foi um erro de divulgação inicial e que, na verdade, o único critério que é considerado para a escola prioritária é o IDESP. E aí, o desempenho dos alunos no SARESP, né? E, nesse caso, são 1.200 escolas, que podem deixar de ser escolas prioritárias. Tem um grupo, inclusive, que se chama de escolas emergentes, que são escolas que deixaram de ser prioritárias e estão nessa fase de melhora. Por outro lado, as escolas de referência. As escolas de referência são as escolas de ensino médio integral, começaram a ser testadas em 16 escolas modelo, né? E que a gente tem aqui, inclusive, o Matheus, né, que estuda em uma dessas escolas, o Alves Cruz. No ano que vem seriam 100 escolas, e aí a gente identificou já nesse levantamento, identificou que metade das escolas que foram consultadas, os conselhos escolares foram consultados se queriam ou não aderir ao modelo, não aceitaram. Inclusive, a gente teve a oportunidade de conversar de fazer uma entrevista com o secretário Herman ontem, e vai constar desse levantamento, mas ele já nos falou aqui, né, que a equipe do observatório que está produzindo esse levantamento, a Stephanie Kinhab, que está aqui, a Lia Segre, que também está aqui, repórter do observatório, que estão produzindo esse levantamento. O professor Herman disse que, na verdade, as escolas elas não atendiam alguns critérios de infraestrutura, e esse é um dos problemas. E outro problema, por exemplo, que só tinha uma escola na região, que é de ensino médio, então, se ela vira ensino integral e os que não querem participar desse modelo, também não tem outra opção. Essas foram algumas das questões que ele apontou para a gente ontem. E o regime de dedicação exclusiva, que é uma política, modalidade de contratação de professores que foi estabelecida por lei complementar e que só funciona nas escolas de referência. E aí a gente também tem essa questão de se você pretende universalizar essa política. Então, é uma política de focalização das escolas de ensino médio ou você tem a intenção de universalizar o ensino médio integral? E nas escolas prioritárias, existem políticas específicas ou você vai promover a melhora de toda a rede? E aí, por último, umas questões sobre parceria e participação. Um conselho de acompanhamento desse programa foi formado, foi criado por meio do decreto que estabeleceu o Educação Compromisso de São Paulo, e ele tinha lá a previsão de 10 integrantes da sociedade civil. Um dos pedidos de informação dizia respeito a isso, né? E esses pedidos, os nomes dos integrantes da sociedade civil foram fornecidos, são 10, e constatamos que são todos empresários, membros da iniciativa privada, de fundações empresariais, mas, no entanto, esse conselho ainda não foi constituído, não há uma resolução que o crie de fato, né? E aí, por último, um diagnóstico foi produzido por uma consultoria internacional chamada McKinsey Company, e a gente solicitou o diagnóstico que, em várias declarações, o secretário disse que seria a base do programa Educação Compromisso São Paulo. A secretaria diz que não possui que não é propriedade dela, porque foi pago com recursos privados. Então, a gente questiona de quem é a propriedade desses documentos, né? A gente também está solicitando aos parceiros da educação, que é o CIP, que encomendou o diagnóstico e as bases do programa. E aí, por fim, só vou destacar aqui um desafio para a implementação da Lei de Acesso à Informação, que são os formatos inadequados de resposta, que a gente ainda recebe muitas respostas em PDF, né, não só da Secretaria Estadual, mas a gente também está dialogando com o MEC, que também está enviando pedidos de informação.
e são em PDF, que dificulta muito o cruzamento de dados, por exemplo. Você recebe uma tabela de 1.400 escolas em PDF e você tem muito pouco o que fazer com elas. E é isso, são só questões gerais que vão ser levantadas na segunda-feira, né, vão ser divulgadas. Aqui a gente aproveita a presença dos nossos convidados para poder debater essas questões também. Claro que são questões mais gerais sobre o Programa Educação Compromisso de São Paulo. A gente tem o interesse aqui de focar também no ensino médio, mas eu convido a todos ao debate e a gente vai fazer várias rodadas de perguntas. Obrigada. Bom, então, obrigada, Fernanda. Foi esse o exercício que a Ação Educativa realizou a partir da tentativa de levantar informações sobre o programa Educação Compromisso de São Paulo, sabendo que né, novamente enfatizando, essa não é a única ação que tem afetado a rede de ensino médio do Estado de São Paulo. A gente também tem acompanhado o programa a implementação do Programa Ensino Médio Inovador e também em articulação com o Programa Jovem de Futuro. Queria dizer, gente, que a realização desses desafios da conjuntura e a organização e composição desse espaço, né, dos convidados, tal, também é resultado de um planejamento não só da ação educativa, mas de um processo colaborativo, né, com um grupo de trabalho de ensino médio puxado pela Vina, né, que reúne uma série de organizações e que ajudou a gente a pensar e a planejar esse espaço, tá bom? Então, para começar aqui, né, disparatar um primeiro diálogo, eu estou com uma pergunta para cada participante aqui da mesa, né, desse espaço, e a gente propõe que funcione mais ou menos da seguinte maneira, que cada participante desse Desafios da Conjuntura tem uma fala inicial a partir de uma pergunta, né, feita por mim, e depois que a gente abra para o debate, para perguntas da plateia e também do chat. Esse Desafios da Conjuntura ele tem transmissão online e, a partir do site do Observatório da Educação, é possível formular perguntas e fazer comentários na internet sobre a discussão. Então, para começar, eu queria passar o microfone para a Nora e queria que a Nora tentasse pensar um pouco, assim, de partilhar com a gente o que ela tem percebido como desafios do ensino médio, né? Quer dizer, você é uma pessoa que há algum tempo pesquisa o ensino médio no Brasil, tem diálogo com as experiências fora, né, na América Latina, na Europa, tal. Então, qual é o nó? Né? Qual é a questão do ensino médio? Bom, em princípio, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero realmente agradecer à Ação Educativa e ao Observatório por, em primeiro lugar, a possibilidade de eu me encontrar com gente querida que nem sempre a gente consegue. E também, e principalmente, a possibilidade de conversar com professores e conversar com jovens e conversar com todos vocês que, de uma ou de outra maneira, estão com as mãos na massa, né? Os jovens estudando, tentando conviver com todas as mudanças que estão tentando ser feitas, e os professores e o pessoal da secretaria e o empresariado hoje também, fazendo coisas com as melhores vontades possíveis. Uma das coisas que eu mais gosto na minha área de pesquisa é ir nas escolas. Ou seja, me sentir o mais próximo da mão na massa. Bom, eu trabalho há bastante tempo com o ensino médio, porque eu pessoalmente acho o ensino médio um nível de ensino mais fascinante. E o mais fascinante, assim como para os médicos, o mais fascinante são os doentes, uma coisa muito, muito feia, mas é a verdade. Para nós, na educação, ou pelo menos para mim, o mais fascinante é o ensino médio pelo grau de dificuldade que ele tem para definir o que ele pode fazer, o que ele deve fazer.
ou para que ele veio, né? Para que ele está. E ele é o mais difícil, não por uma questão técnica. Ele é o mais difícil porque a gente percebe que os diferentes setores da sociedade olham para o ensino médio querendo que o ensino médio seja alguma coisa determinada. Nem sempre há consenso sobre o que queremos que seja o ensino médio. No caso do ensino fundamental é um pouco mais fácil, e no caso da universidade, ainda que também é um debate bastante acirrado, ele ainda, e lamentavelmente, ele pertence a um setor social. Mas, na medida em que o ensino médio ele vai se abrindo para o conjunto da população, mais interesses, mais projetos, mais desejos sobre o que o ensino médio tem que dar conta para este conjunto da sociedade. Então, eu acho realmente fascinante. E eu vou começar esta pergunta tua recuperando uma frase que estava escrito aqui no final, no PowerPoint, no Observatório da Educação, que diz: Observatório da Educação por um Brasil sem desigualdade. E eu trouxe uma cita muito pequena de um sociólogo uruguaio, mas que ele está muitos anos no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele não trabalha com educação, mas lendo o livro deste sociólogo, onde o título já é muito sugestivo, ele se chama A Democracia Inesperada. Ele vai se perguntar neste livro que tempos estamos vivendo, ou que tempos são estes. Ele é professor titular, ele é sociólogo da Universidade de Rio de Janeiro. E ele tem uma hipótese que vai desenvolver no livro, que penso que é muito sugestiva para nós pensarmos a educação no geral e, neste caso, o ensino médio. Que é, segundo ele, hoje vivemos em sociedades cada vez mais democráticas, nas quais os valores igualitários se aprofundam, ao mesmo tempo que avança a desigualdade social. Esta realidade extremadamente perversa de um movimento conjunto de avanço da democracia, de aprofundamento dos valores igualitários e do avanço da desigualdade social, este movimento perverso, penso que é o desafio mais importante para o caso nosso da educação. Claro que não exclusivamente da educação, e ele não coloca isso desta maneira. Por quê? Porque o desafio hoje do ensino médio, todo mundo fala da qualidade do ensino, né? Melhorar a qualidade do ensino. A qualidade virou a palavra de moda, digamos. Mas eu penso que o desafio não é só melhorar a qualidade do ensino. O desafio não é só melhorar a aprendizagem dos alunos. O desafio é encarar, através das políticas educacionais, a desigualdade social. E este é o tema mais complicado. A qualidade do ensino pode se melhorar sem ter impacto na desigualdade social. Isto é, para mim, o mais difícil de fazer. Hoje temos no Brasil, não só em São Paulo também, claro, enorme quantidade de inovações, programas. Eu acho que nunca o ensino médio foi tão olhado pelas instâncias governamentais quanto hoje. E não só tão olhado, como colocado frente a ideias novas. Algumas mais novas, outras menos novas, mas nunca foi colocado um nível de ensino, nem o ensino fundamental, nem a universidade, há tantas mudanças, né? E não só a escola como um todo, como instituição, como algumas escolas, algumas redes, etc. Mas temos que tomar muito cuidado, porque um grande risco é criar boas escolas de ensino médio públicas para a classe média. Isto significa
E isto não é um delírio meu, não é, bueno, de onde eu tirei isto, digamos. Porque se a gente faz isto, simplesmente não estaria rompendo com um círculo vicioso do desenvolvimento do ensino médio. Não seria a primeira vez que se melhora o ensino médio público para beneficiar a classe média. E aí agora, só para mostrar isto, eu vou pegar uma outra frase do mesmo autor, que para meu gosto ele é muito provocativo, e eu estou lendo ele agora, por isso também estou bastante motivada por ele. Ele diz que os bens públicos, no geral, têm pouco impacto na compensação da desigualdade social, especialmente no caso da educação. Eu incluo também saúde, porque acabam favorecendo as classes médias. Os sectores mais pobres são os menos beneficiados pelos serviços públicos e, às vezes, até atacados, como o caso da polícia. Então, este, para mim, é o desafio mais importante hoje do ensino médio. Obrigada, Nora. Gente, é só uma primeira fala para vocês já irem aquecendo os motores e os tamborins de vocês, e porque a ideia é que a gente possa dialogar, tá? Agora eu vou passar o microfone para a Valéria. Temos duas aqui, então agora a Valéria da Secretaria de Educação, a Valéria Souza. E Valéria, eu queria um pouco assim que você explicasse qual é o plano, como é, né, o que a Secretaria de Educação está pensando como plano para enfrentar esses desafios do ensino médio, que também estão aqui no Estado de São Paulo. Bom, primeiro, um bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na Ação Educativa. Acho que esse ciclo de debates ele é muito elucidador, porque é um momento, principalmente, que a gente pode abrir um diálogo. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, para toda a equipe que organizou o evento. Dizer que nós estamos aqui também com um grupo de professores, alunos, de toda a rede. O Matheus já foi apresentado, mas temos o Murilo também, que veio aqui especialmente. Oi, Murilo, bom dia. Veio aqui um pouco contar com vocês a experiência de ensino integral no Estado de São Paulo. Ele é de uma escola lá em Cajamar, Tenente. O Paulo também está acompanhando ele. Enfim, para a gente poder dialogar um pouco sobre essa experiência, né? Que eu acho que será o tema principal deste debate. Eu queria me apresentar. Eu sou Valéria, professora da rede pública durante muitos anos. Não vamos falar em muitos anos, porque vocês começam a fazer contas, mas mais de 15 anos como professora de História da rede pública do Estado de São Paulo. Comecei a atuar lá numa escola amada, Filomena Matarazzo, né? Uma escola lá na Zona Leste de São Paulo. Encontro muita gente aqui de lá, inclusive, que tem essa história, alunos. Esses dias estava lá no meu programa de pesquisa na PUC, encontrei uma aluna minha, fiquei super feliz. Eu já estava fazendo conferência. Professora, você foi minha professora. Isso denuncia um pouco a sua idade, mas, ao mesmo tempo, te dá uma paixão de lembrar do tempo, né, que você... Então, passei muito tempo na sala de aula, muitos anos, viu, Nora? Então, isso que é uma mão na massa para você, eventual... Você também foi professora. Foi para mim muitos anos. Depois, passei a ser... tive uma experiência como gestora de escola. E minha experiência sempre foi no ensino médio. E esse, para mim, parece... Você tem toda a razão, Nora. É o segmento mais desafiador que nós temos. Porque ele é muito complexo. Ele é muito complexo como professora e gestora de escola de ensino médio. Sei quais são as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia do ensino médio. A não fixação dos professores nas escolas já é um problema bastante sério, porque os professores são obrigados, nesse segmento, a ter um fracionamento das suas aulas, para que possa, principalmente em algumas disciplinas que tenham uma carga horária pequena na matriz curricular, e eu sempre digo que a nossa matriz curricular no Brasil ela é a teoria do cobertor curso. Você puxa de um lado, descobre o pé, você puxa do outro, descobre a cabeça, porque são muitas disciplinas obrigatórias, num tempo pequeno. E esse é o grande debate, inclusive, que o MEC está trazendo para a gente a partir dos resultados do IDEB. Então, o ensino médio é desafiador. Você vai contando meu tempo, que professor, como sempre, fala bastante, então você precisa me falar quanto tempo eu tenho. Eu queria só contextualizar algumas questões que foram colocadas aqui antes do início da fala.
O programa Educação Compromisso São Paulo, ele é a política educacional, ele não é nenhuma extraterrestre que está descendo na secretaria e vai salvar. Porque não tem política que salve, não há salvação, que fala assim, olha, agora eu vou mudar. Você tem que pensar numa política de curto, médio e longo prazo. Agora, tem que pensar em continuidade. Eu, como professora da rede, como gestora, eu sempre disse que o maior problema que nós tivemos ao longo desses 30 anos foi pensar em cada um vir com, eu brinco, Noé, pegou a arca, pôs os bichinhos, sabe aquela coisa? Não dá. A gente não pode nem começar pelo menos lá em São Mateus, São Marcos, seja lá o que for, mas para que eu não sei, eu não sou religiosa, eu não sei toda a Bíblia, mas mais para frente, sabe? Mais para frente. Você tem que começar mais para frente. Então, a ideia de uma política de continuidade é aquilo que a gente sonha na rede pública. E a gente pensa num programa que podia se chamar qualquer outro programa, mas o que ele tem que ser? Ele tem que ser a representatividade do que a rede quer. E o professor Herman, quando assumiu a secretaria, ele fez uma coisa que eu admirei muito. Eu nem estava na secretaria, eu estava brava, tinha saído, né, e fiquei muito brava. Falei, de novo, começa do zero, estou cansada. Então, nos 6 meses primeiro da gestão do professor Herman, ele visitou todas as diretorias de ensino, conversou com pais, alunos, professores, diretores, enfim, sem abrir a boca, só ouvir. Levou bastante, né? Vocês devem imaginar como foram esse ciclo de primeira visitas quando ele chegou. E foi um grande diagnóstico. É importante para você começar a pensar numa política, ouvir a rede. Então, foram 4 meses de rodada para o Estado inteiro, não sei exatamente quantas, foram 20 mil pessoas ouvidas, enfim. Eu não lembro quantas diretorias, que eu não estava na secretaria nesse momento. Depois de um tempo, ao mesmo tempo, uma assessoria chamada McKinsey estava fazendo um diagnóstico com as equipes da secretaria, tentando resgatar um pouco uma política e dar falando, olha, secretaria, qual é o plano? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa avançar? E, ao mesmo tempo, a rede foi subsidiando o secretário com uma série de questões. Adivinha o que mais apareceu? Todo mundo conhece a rede, sabe quais são os pontos fundamentais. Carreira. Foi uma questão muito discutida, né? A carreira do professor. Eu digo aquele encontro mágico, professor e aluno na escola, está rareando. Então, essa é uma discussão premente. Carreira do professor, não só do professor, né? De todo o quadro que a gente chama de quadro magistério. Quanto tempo eu tenho? Só para mim pautar. 7 minutos. Então, diretor, professor e supervisor, que é um número pequeno, maior parte professores, quase 200 mil, mas a carreira foi o ponto-chave, né, da discussão, como é que valoriza essa carreira. O segundo ponto foi toda a gestão, que eu digo que é o que interessa para a secretaria, que é com que os alunos aprendam. E aí, Nora, eu acho o seguinte, já debatendo um pouco você aqui, eu acho que quebrar o ciclo, pensar um pouco numa sociedade mais justa e igualitária, passa pelo menino aprender na escola. Acho que isso é fundamental. A escola, esse é a função social da escola, é o menino aprender. Então, esse é o que a gente tem que dar. Nós todos temos que dar conta. Eu falo isso também como... eu sou da rede, tá certo? Nesse momento, eu estou assessorando o secretário, eu digo, eu sou da rede pública do Estado de São Paulo. E o desafio é que os meninos aprendam. Esse é o nosso desafio. E aí você quebra também esse ciclo, né, de desigualdade social. E outra... Então, toda a gestão pedagógica... Então, estou falando dos pilares do programa. Primeiro, a questão da carreira. O segundo, que eu digo que é o principal objetivo da secretaria, que é todas as ações para aprendizar, para que, de fato, aconteça a aprendizagem dos meninos. O terceiro era a ideia de trazer uma experiência exitosa para o ensino médio, mas que possa ser replicável, porque senão não pode ser ilha. Não pode ser ilha. Porque se for uma ilha, eu mesmo sou contrário. Não acredito em ilha de excelência, porque senão não adianta. Você não pode ter um trabalho muito bom para um grupo muito pequeno e não poder expandir para os demais. Agora, você tem que começar com um piloto, que chega daquela irresponsabilidade de fazer com todo mundo e depois ver se vai dar certo. Não, você tem que começar. Os meninos, eu brinco com o Matheus, brinco com o Murilo, eu falo, gente, nós estamos aprendendo juntos, mas nós precisamos aprender. Tá certo? Para poder pensar se essa política é expansiva e quanto a gente vai chegar lá. E daqui a pouco, se eu tiver oportunidade, eu falo da expansão do programa, que é uma das questões que foram colocadas no início. O quarto é pensar em toda a organização para fazer isso. A secretaria é pesadíssima, como todo o setor público, as coisas andam muito devagar. Na estrutura toda da secretaria é muito lenta, né? Nos órgãos centrais, nas diretorias de ensino. Então, isso tem que ser modernizado. Então, tem toda uma reestruturação da secretaria para diminuir
o que se pede para a escola. Quem é da escola sabe quantas vezes a secretaria pede a mesma informação no mesmo mês. A gente tem até, quando a gente é da escola, guarda os arquivos. Agora, a gente guardava escrito. Na minha época era escrito, ainda quando eu era velha. Né? A gente tinha umas coisas por escrito, quando pedia, era só mudar uma coisa e mandar. Porque é falta de informatização, é uma estrutura arcaica. Então, a modernização de toda a estrutura ela é fundamental. Que começou na secretaria, na diretoria de ensino, e que deve diminuir, e aí a gente espera que esse impacto seja sentido pela escola, nessa coisa dessa administração muito lenta. E o quinto é exatamente o que a gente está fazendo aqui. É abrir o debate para a gente conversar. É mobilizar toda a sociedade civil em torno das questões da educação. A gente fala muito só para a gente, né? Pesquisador falando, a gente fala entre pesquisadores, né? A gente fala entre professores, a gente não abre esse debate. Ou, quando abre, é uma coisa rasa, né? Sai no jornal, porque essa semana o ensino médio, daqui a pouco a pessoa começa a esfriar, porque o IDEB esse assunto já vai diminuindo. Então, esses espaços é que são fundamentais para a gente abrir espaço de diálogo. Então, essa política que se chama Educação Compromisso São Paulo, poderia se chamar XPTO, ela, na verdade, é a política educacional estruturada para pensar em ações de curto, médio e longo prazo, para ter metas. E o que a gente chama, e o que foi chamado aqui pela, como ela chama, a nossa querida Raquel, de meta ambiciosa, é mesmo, Raquel, ela é ambiciosa no sentido que você tem que ter uma meta de longo prazo. Então, em 2030, tem que se pensar, a Raquel está lá, né? Fernanda. Eu falei, nossa, eu achei que não fosse a Raquel, Fernanda. Ter uma meta de ter um sistema de ensino comparável com a ECD, bastante. Porque eu digo que PISA é briga de cachorro grande, né? Não é fácil, não. Fazendo um parafraseando. Quem entra no PISA leva chumbo, porque sabe, principalmente num país como o nosso, leva chumbo, porque a maior parte dos alunos que estão na idade de fazer a prova, com 15 anos, ele não teve a escolaridade que os países da OECD teve. Então, tem um déficit enorme. Os meninos com 15 anos no Brasil que fazem a prova do PISA, eles não tiveram a escolaridade. Fora a questão da qualidade. Então, tem o tempo, mais a qualidade é o que nós vemos de resultado do PISA. Então, a ideia é fazer com que possamos estar comparados. Tem que ter uma comparabilidade, tá certo? A ideia daqui é só de comparar. É comparar com gente grande, mas temos que ter uma meta. E também a carreira. A carreira, eu não posso falar absolutamente da carreira, porque eu sou da comissão paritária, mas nós estamos discutindo com os sindicatos. E nós nos comprometemos na secretaria que a gente não ia falar de carreira antes que terminasse todas as reuniões da comissão paritária. Nós estamos com a POESP, a PASE, CPP, o DEMO. Será que estou esquecendo? Não tem mais, né? Bom, são vários sindicatos que estão discutindo a questão da carreira conosco lá na secretaria, desde agosto, setembro, já são 18 reuniões com os sindicatos, mais os grupos de trabalho. Então, já foram pelo menos 50 reuniões de trabalho, não é reunião para ficar lá tomando cafezinho e beber água, de trabalho, em que a gente está discutindo a carreira, tanto do professor quanto do diretor e quanto do supervisor. A POESP já lançou um caderno sobre isso, a UDEMO já colocou no site, acho que o CPP também, mas nós, a secretaria, dissemos que só vamos enfim, publicar isso oficialmente depois que a gente terminasse. Acho que em setembro a gente termina as últimas reuniões da comissão paritária e aí a gente pode falar. Mas a ideia é valorizar. Se a gente não valorizar a carreira do professor, eu sinto muito, a gente vai ter problemas. Já estamos tendo problemas sérios, mas isso se agrava muito. Porque é isso, não tem jeito. Tem que valorizar. O professor tem que ser uma carreira... Eu, quando decidi ser professora, a minha família ficou feliz. Comemoraram. Oh, que legal! Né? Uma professora. Eu fico pensando hoje... Né? Quando as pessoas falam, eu vou ser professor. As pessoas acabam desencorajando. Eu falo, gente, mas não pode. Na minha família, eu estou louca para ter na próxima geração um professor. A pessoa falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, sim. Porque eu acho que eu quero isso. Eu sou uma pessoa feliz por ter sido professora há muitos anos. Mas é isso, a gente tem que valorizar. Não é assim que a sociedade vê, não é assim que a gente tem sido visto ultimamente. Então, são desafios postos. Eu tenho que encerrar, né? E aí, depois a gente fala um pouquinho sobre o ensino médio, que eu acho que é o objeto dessa reunião. Pode ser? Então, obrigada. Obrigada, Valéria. É isso, gente. É pouquinho tempo, mas é para aquecer e conseguir garantir um debate legal aqui com os participantes, tanto do chat quanto da plateia. Agora, eu queria passar para o Wanderson, porque a Valéria falou,
um pouco do Educação Compromisso de São Paulo. E para o Wanderson, eu queria que ele contasse um pouco essa articulação entre ensino médio inovador e Programa Jovem de Futuro, um pouco como é que se dá essa relação entre Ministério da Educação, Secretaria de Educação e Instituto Unibanco. Isso. Gente, bom dia. Queria primeiro agradecer a Fernanda com a Magia já há um tempo. De estarmos aqui juntos. Acho que eu sou a instituição mais estranha. A ideia é, quando a gente conversou, assim, não, vamos, claro, conversar, porque a contemplação de isso, eu não sabia, não conhecia. Então, a ideia da presença do Instituto Unibanco hoje, aqui nesse debate, é contar um pouquinho o que é o Instituto Unibanco, por que a gente está nessa e qual a nossa contribuição do ensino médio. Eu sou professor de geografia também, tá? Tem história, geografia aqui, então, representado. Do Rio de Janeiro, é claro, deu para perceber, né? E a verdade é o seguinte, o Instituto Unibanco, ele nasce em 82, quer dizer, ele já estaria completando 30 anos esse ano, mas ele nasce como um braço social do antigo Unibanco. Em 2000, o Instituto Unibanco, ele define que o seu foco de atuação seria a juventude. Até 2000, ele trabalhava muito na área de ecologia, Unibanco Ecologia, junto com uma parceria com o Globo Ecologia, mas ele define que a ação dele seria focada na juventude. E aí, faz-se um fundo grande, hoje o fundo está em torno de 1,2 bilhão, que rende anualmente 60 milhões de reais. Então, esse fundo, isso nos dá autonomia para a gente fazer um investimento mais perene. A gente não depende se a empresa lucrou ou não lucrou, ou teve prejuízo, crise mundial, mas a gente tem um fundo próprio que nos permite fazer investimentos de longo prazo. Então foi criado esse fundo e o foco de atuação principal foi a juventude. E aí, como o Instituto Unibanco não tinha muita experiência na área social, identificou juventude em relação com o mundo do trabalho, vamos montar um grande balcão de financiamento de organizações não governamentais, através de editais, para elas fazerem formações para o mundo do trabalho para os jovens. E assim a gente trabalhou de 2002 até 2004, 2005. E a gente identificou que a gente estava com um grande problema. Por quê? Os meninos faziam a capacitação para o mundo do trabalho, mas quando eles iam acessar o mercado de trabalho formal, falavam assim, mas cadê seu diploma de ensino médio? Porque numa sociedade agrícola, 4 anos de estudos eram necessários para você inserir as novas gerações no mercado de trabalho. Você depois tem a exigência, na década de 60, industrialização, de os 8 anos de estudo, mais um curso no Senai profissionalizante, você conseguir inserir. Hoje, na sociedade da informação, da globalização, do mundo competitivo entre países, a exigência mínima passa a ser os 11 anos de estudo. E aí, ensino médio completo. E aí, em 2006, a gente começa a identificar qual que seria a melhor forma de contribuir para que os jovens do Brasil tivessem chances de ser produtivos para si, para suas famílias e para o país de maneira geral. Então, esse é o contexto do Instituto Unibanco. A gente nasce com a ideia de contribuir efetivamente para que os jovens, as novas gerações do país, tenham capacidade e condições de aproveitar as oportunidades que o país está oferecendo para ele agora. Bem, definimos isso. Agora, como que se faz isso? Se faz o seguinte, a gente tem a certeza, e aí puxando aqui o nó que a professora Dora colocou, que o desafio da desigualdade, a gente tem um problema no Brasil que a gente naturalizou a desigualdade, né? Então, se você naturaliza a desigualdade, você não tem que fazer nada, né? É assim porque Deus quis, porque é assim, então não vou mexer na desigualdade. Eu posso trabalhar com a questão da pobreza. Então, vou trabalhar com a pobreza, trago um monte boto uma linha estatística e trago um monte de gente para a nova classe C, D e E. Então, a ideia é o seguinte, hoje,
se a gente quer trabalhar com diminuição da desigualdade, você tem que garantir para a família do pobre que o jovem dessa família conclua o ensino médio. A gente está convencido disso. Se o jovem da família pobre não conseguir concluir o ensino médio, ele vai ter poucas chances de aproveitar as oportunidades que o país tem para ele. Então, a ideia de trabalhar com o ensino médio é fazer o seguinte: como é que a gente vai garantir que o jovem da família pobre tenha condições de fazer o ensino médio, concluir e com qualidade? Mas se eu fosse escolher entre concluir e concluir com qualidade hoje, no mundo que a gente vive, é concluir. Porque hoje se matriculam 3.600.000 jovens no ensino médio e se formam 1.800.000. Então, a gente perde 50% dos nossos jovens dentro do ensino médio. E esses que a gente perde no ensino médio, a gente sabe qual é o caminho, né? O caminho da informalidade, e aí, muitas vezes, o caminho da marginalidade, e aí o caminho da morte. Então, a ideia do Instituto Unibanco foi trabalhar justamente nessa lógica. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Começamos a fazer diagnóstico, começamos a identificar isso. Para trabalhar na verdade, para você garantir que um ser humano desenvolva as competências e habilidades necessárias para tomar as melhores escolhas, fazer as melhores decisões, o Amartya Sen fala muito disso, né, das melhores escolhas, ele tem que desenvolver algumas competências e habilidades para poder fazer isso. Se a gente quisesse trabalhar sério com esse problema, a gente ia trabalhar de 0 a 3 anos. 75% das conexões neurológicas sendo formadas nesse processo. A gente viu que não dava tempo para isso. A gente tem uma janela de oportunidade demográfica, a gente tem um monte de jovem aí que a gente ou trabalha com esses jovens para que eles sejam contribuam para que esse país seja bom para todo mundo, ou a gente ia perder aí o bonde da história. Tem tempo? Tem tempo? Então, o que a gente fez? Vamos identificar. Identificamos que o ensino médio é hoje um grande instrumento, primeiro, a finalização da educação básica e o grande instrumento para que esse jovem possa aproveitar as oportunidades da melhor forma. Só que a gente começou a identificar 86% dos jovens de ensino médio estão nas redes estaduais. Então, não adiantava a gente fazer nada com a rede federal, nada com a rede privada, porque os jovens do Brasil, do ensino médio, estão nas escolas estaduais. Então, aí, beleza, estão nas escolas estaduais, como é que a gente vai fazer? Começamos a identificar o que as outras instituições... Quantos minutos? Tá, eu não vou falar do Jovem de Futuro agora, não, só vou falar do Instituto Unibanco. Tá? Não, eu só vou falar o seguinte. Aí a ideia é o seguinte: como é que a gente vai poder identificar? A gente viu que tem parceiros nossos, Fundação Bradesco, ela tem a própria escola. A Nave, a Embratel, aqui em São José dos Campos, elas adotam uma escola e essa escola vira de modelo para as demais escolas da rede. A gente viu os exemplos do Smart, que pega os alunos das escolas públicas para estudarem nas escolas particulares através de voucher. A gente resolveu fazer um outro caminho, da parceria público-privada. Qual que é a ideia? Parceria público-privada social, que a gente chama. A gente se coloca como um laboratório para conceber uma tecnologia educacional, depois a gente valida essa tecnologia educacional. Se essa tecnologia educacional for bem avaliada em termos de melhorar a aprendizagem dos alunos e reduzir o índice de abandono escolar do aluno do ensino médio, aí a gente transfere isso para o Estado. Ou seja, a gente não vende, a gente não adota o Estado, a gente transfere isso para o Estado para que o Estado possa universalizar isso e ter impactos efetivos na sua rede, principalmente em melhoria da qualidade da aprendizagem e em redução do abandono escolar. E aí nasce o Jovem de Futuro. Ponto, acabou? Não, mas estou brincando. Mas aí nasce o Jovem de Futuro, que basicamente o Jovem de Futuro foi o seguinte: foi um projeto que a gente identificou quais eram os principais fatores de êxito de uma escola pública de ensino médio. Mas a gente só identifica esses fatores ex post, depois. A gente pega o resultado do Saresp, do Enem, blá, 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 e fala assim: essas escolas que se destacaram, igual o jornalista faz, né? 50 melhores, 50 piores, aquela coisa horrível, né? Mas aí a gente olhou lá, nas que mais se destacaram nesses exames padronizados, a gente falava assim: quais são os principais fatores de êxito que fizeram com que essa escola fosse uma escola realmente aí de destaque? E a gente começou a identificar esses fatores de êxito e fazer o seguinte: agora, como é que eu posso trabalhar em termos de uma formação, de apoio técnico, de recursos, para que qualquer escola adquira esses fatores de êxito? Na verdade, o projeto Jovem de Futuro basicamente é falar: escola,
se você quiser, se você puder e se você souber. Então, a primeira escola tem que querer, é por adesão. Depois ela tem que saber, ela tem que ter os instrumentos técnicos mínimos para ela poder fazer isso. E tem que ter recursos adicionais para que ela possa implementar essas ações. Então, o princípio básico é querer, saber e poder. Basicamente isso, a gente junto vai entrar nesse processo para que você possa, nesse período, aperfeiçoar ou adquirir esses fatores de êxito que a gente já identificou na literatura e nos resultados, para que você melhore os seus resultados. E aí a gente chama de gestão escolar para resultado. Mas que resultado é esse? Basicamente, o aluno entrar, o aluno frequentar, ele aprender e sair no momento certo. Não vou discutir missão, visão, e não vou discutir nada nesse processo, porque isso depende muito a escola já tem uma missão e uma visão, gente. Ela já existe há 30 anos, já existe há 20 anos. Então, não dá para discutir isso ali com ela. Então, é pegar sua proposta político-pedagógica, fazer uma revisão, fazer uma leitura desse processo e avançar. Bom, Wanderson, depois eu tenho certeza que no segundo bloco... Valéria, agora, a segunda Valéria, professora de História... eu queria um pouco assim, que você contasse como é que essas coisas chegam na escola, né? Que informações que estão lá, o que os professores sabem, como é que discute, qual é o espaço, qual é a instância, né? Conta um pouco como é que, a partir da sua experiência como escola e também como representante da PUESP, eu sei que você se reúne com outros professores lá da região onde você trabalha, enfim, conta pra gente. Bom dia, né, para todas e todos. Eu vou agradecer também aqui o convite da ação educativa. Acho que é fundamental esse tipo de iniciativa. E eu queria valorizar na mesa a presença do estudante, do Matheus, né? Porque, de fato, a educação é algo que se discute muito, mas quem está na escola fala muito pouco, em especial os estudantes. Então, eu acho que é fundamental a participação aqui nessa mesa de um estudante. Bom, as mudanças, né? As mudanças no ensino médio elas são imensas, né? Nesse último momento, nesse último período, desde o Fundeb até alguns programas que estão sendo construídos, o Pronatec, o próprio ensino médio inovador, aqui no estado de São Paulo, o compromisso, né, a Educação Compromisso de São Paulo. E eu acho que não é à toa, né? Essas mudanças refletem uma necessidade objetiva, isso é fala comum aqui, de que o ensino médio é a etapa final da educação e a gente tem aí um certo impasse, né? Qual é a função mesmo do ensino médio? Então, eu quero valorizar essas iniciativas. Bom, começando aqui, tentar responder, né, a provocação da Raquel, as mudanças, todas elas, né, eu acho que todos aqui já passaram pela escola e sabem que elas chegam de uma maneira muito ruim, né? Eu preciso ser honesta, apesar de valorizar as iniciativas, chega-se na escola de uma forma pronta, verticalizada, e parece que ali a gente precisa apenas colocar em prática aquilo que já foi decidido. Isso não é de hoje, mas ainda acontece, né? E eu não acredito, né, eu pessoalmente, enquanto professora, estou na rede há 10 anos e sou representante, diretora da PUESP, então a gente também tem um diálogo maior com os professores. Eu não acredito que quem esteja na escola não tenha condições de contribuir para essas mudanças. E eu vou além, eu acho que elas, de fato, só vão acontecer quando essas pessoas vestirem a camisa. E, para vestir a camisa, ela precisa fazer parte da construção, né? Eu vou dar um exemplo aqui em relação ao programa Ensino Médio Inovador. Eu sou professora do Haroldo de Azevedo, fica ali na Zona Leste, em Sapopemba, e a escola em que eu trabalho, ela participa do Mais Educação, que já é um programa do governo federal também, e agora foi convidada, né, e vamos participar do Ensino Médio Inovador. Mas como que se chega a isso, né? Vou dar um exemplo já para ir respondendo um pouco a sua pergunta. Olha, temos aqui um programa
que vai ter um repasse de orçamento no valor X. Nós apresentamos índices que precisam ser melhorados em relação às avaliações externas, e nós precisamos fazer alguma coisa. E os professores, né, ficam ali meio que se sentindo acuados e sem saber, de fato, o que é. Quando a diretora apresentou isso, a diretora da minha escola, eu falei, você pode passar para mim documento, quero ler. E eu acho que isso deveria acontecer nesse momento, né? Olha, está aqui, a lei é essa, a escola está sendo convidada e nós precisamos decidir aqui o que fazer com isso, se topamos ou não. Então, eu acho que essa maneira que chega, né, a essas mudanças na escola, ela deveria ser diferente, né? Eu acho que outro ponto que eu queria abordar aqui é em relação ao sentido, né, da escola. E que eu acho que se tem uma discussão ao construir qualquer projeto que seja, essa reflexão sobre o sentido, ela pode ser positiva. Porque eu, enquanto professora, representante sindical, vejo uma crise no sentido da escola hoje. Tanto para nós, professores, quanto para os estudantes. Em especial em relação ao ensino médio, que é o nosso tema aqui de debate. Primeiro, porque é a pergunta-chave, né? Para que é isso mesmo? O currículo é o mesmo, os professores são os mesmos, né? Que eu acho que isso é algo que não é a mesma coisa. A aula que eu dou no fundamental é uma, a aula que eu dou no ensino médio é outra. E a estrutura física da escola é a mesma e os estudantes não são os mesmos, né? A gente percebe, é nítido a modificação e as necessidades do jovem do ensino fundamental e do jovem do ensino médio, né? Então, eu acho que isso é uma necessidade a gente fazer uma reflexão sobre isso. E para tentar fechando aqui não vou me estender muito, queria falar um pouco sobre as minhas preocupações concretas em relação tanto ao ensino médio inovador e à Educação Compromisso de São Paulo. Primeiro, eu quero registrar novamente que é importante que tenha essas iniciativas, e uma delas, né, uma das minhas preocupações, a Raquel já levantou aqui, é como chega, né, essas mudanças na escola, mas tentei separar aqui em duas partes. Em relação ao ensino médio inovador, né, eu acho que as parcerias com as instituições empresariais é algo que me preocupa um pouco. Eu não acho que a gente deva negar, né, a questão está dada, a urgência em resolver os desafios postos em relação ao ensino médio está aí, só que eu acho que pessoalmente, defendo a escola pública, né, de qualidade e pública. Então, até que ponto, como se dá, até que ponto essas instituições vão interferir na construção da educação? Essa é uma preocupação que eu tenho, né, e a gente já tem algumas escolas que são gerenciadas por algumas instituições empresariais, que, é claro, vão ter alguns resultados, mas também, quando não tem, tchau, um abraço, eu vou para outro lugar, e não é isso que vai resolver o que está dado aqui, o problema objetivo. Em relação à educação compromisso, bom, e aí é algo que passa pelos dois, né? O ensino médio inovador, até onde eu vi, não deixa muito claro papel do professor nisso, né? Não destaca, e também a formação do professor para esse tipo de programa diferenciado. E aí, em relação à Educação Compromisso com São Paulo, apesar do esforço, e eu, enquanto professor e representante sindical, noto uma mudança mesmo por parte da Secretaria de Educação, de diálogo, coisa que não havia, né? O diálogo é maior, mas eu acredito, se eu não me engano, foi no Dia do Professor do ano passado que lançou o Educação Compromisso de São Paulo. Mas foi uma surpresa para todo mundo, né? Então, é isso que eu digo, né? Já se constrói, chega. Claro que é muito difícil você reunir toda a rede, você
democratizar tanto assim o debate, mas tem entidades representantes, né? E eu acho que não só do magistério, mas inclusive dos estudantes deveriam falar também, né, sobre isso. E a outra questão em relação à educação compromisso com São Paulo que me preocupa um pouco é o critério de seleção dessas escolas, que já foi apresentado aqui no início. Eu, quando li, e até procurei recentemente também para fazer uma leitura, a apresentação, fala-se em valorização da carreira, do magistério, fala-se em escolas de alta vulnerabilidade, mas o ano passado as escolas a que eu tenho informação que foram escolhidas eram escolas consideradas boas nos índices e até na própria comunidade, eram escolas de referência. Então, eu acho que existe aí um hiato, não sei como isso vai ser apresentado. A outra preocupação, a Valéria já colocou aqui, é em criar ilhas de excelência, porque a gente já teve essa experiência e a gente sabe também que não é por aí o caminho. Para fechar aqui essa questão do ensino médio inovador e do Educação Compromisso de São Paulo, eu queria falar um pouco sobre a escola de tempo integral. Primeiro dizer que eu sou a favor, né, mas eu acho que a gente precisa, não basta falar, vai ser de tempo integral. Porque para ser de tempo integral você tem que preocupar-se com a estrutura física dos prédios, para não se transformar como algumas escolas de fundamental, que são depósitos de crianças que ficam lá das 7 às 5 da tarde. Eu trabalhei há 2 anos e é um negócio impressionante, não tem a menor condição. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Na questão curricular também, não pode ser tão superficial, né? Qual é o currículo do jovem e como se daria a construção desse currículo? E, para ir encerrando aqui, meu tempo já está estourando, eu acho que a gente tem que pensar também um pouco na realidade da juventude hoje. Porque você dizer, né, eu tenho alguns alunos que estudam de manhã, à tarde faz ETEC, faz isso, faz aquilo, ou estuda pela manhã e à tarde trabalha. Você dizer para ele, olha, agora é integral, você vai tirá-lo da escola, porque a realidade dele ele precisa trabalhar. Então, a gente precisa garantir condições para que esse estudante se adeque a uma escola de tempo integral. Bom, por enquanto é isso. Obrigada, Valéria. A gente vai continuar com o diálogo. E, para fechar essa primeira rodada, eu queria convidar para a roda, né, o Matheus. Matheus é aluno do ensino médio e queria que o Matheus, na verdade, contasse como é que está sendo a experiência, né? A escola dele é uma escola que se tornou escola de tempo integral. Então, Matheus, eu queria que você brevemente contasse um pouco que experiência é essa, como que foi essa decisão na sua escola, como que tem sido. Bom dia a todos, primeiramente, claro. Então, a minha escola, como já foi dito antes, é o Antônio Alves Cruz. E para começar um pouco sobre essa experiência de uma escola integral, que foi adaptada esse ano, desde o início do ano na minha escola, como tem sido. Eu entrei no Antônio Alves Cruz no ano passado, que era uma escola de tempo, vamos dizer, padrão. Você fica 6 horas numa escola, depois você tem seu tempo, você pode fazer um curso e outras coisas. Só que, vamos dizer que nós não tínhamos tanto acesso assim tão amplo a certas coisas, vamos dizer, a uma visão do que a gente ia ter um padrão de vida, uma coisa que a gente ia seguir, vamos dizer, que um projeto de vida que a gente não tinha certo um parâmetro sobre isso. E agora que foi implantado esse projeto na minha escola, claro, nada é um mar de flores, então teve suas dificuldades, até porque época de reforma, para ter esse ambiente físico, como a Valéria estava dizendo, e foi bem difícil na parte de adaptar o horário, que eu vou ficar 9 horas dentro de uma escola, para ter mais aulas, assim, vamos dizer, orientação de estudos, o projeto de vida e uma eletiva. Mas, se bem que eu posso dizer que isso tem ajudado bastante. Eu não estou dizendo com o Matheus, mas com o Antônio Alves Cruz. Porque desde
de que o projeto foi implantado desde o acolhimento que aconteceu no início do ano, na qual a gente teve um certo... a gente interagiu com as garotas de Pernambuco que vieram para apresentar o projeto. Nós podemos perceber que tem avançado bastante, seja dos clubes juvenis, do orientação de estudos, etc. Nós temos uma nova visão sobre o que é o aprender. Claro que a gente tem ainda muito o que fazer, temos muito o que construir ainda. Vamos dizer que nós precisamos muito aumentar a nossa parte educacional e tal dentro da escola. Só que, porém, esse projeto ele tem sido uma porta aberta para muita gente. Claro, o tempo é uma coisa totalmente estranha na qual para uma pessoa que estuda em escola integral. Porém, nessa parte do pessoal que faz curso, faz ETEC, foi até bastante corrido. Eu tenho uma vida social, claro, depois que eu entrei nesse projeto, entrei meio de paraquedas. Então, acho que minha vida social se resume basicamente a escola e Facebook. E isso tem sido, eu acho que, por mais na parte do tempo, eu posso ter escolhido o Alves, não apenas para a parte cultural dele, a parte de ensino, mas eu acredito que muita gente está se interessando para essa parte do projeto integral na escola, que ele tem uma nova visão educacional para o aluno, fazer ele perceber tanto o projeto de vida que está sendo para os primeiros, segundos e terceiros anos, uma visão para ele trilhar um caminho, basicamente, para ele escrever um projeto que ele vai querer trabalhar, uma coisa que ele vai querer fundamentar para a vida dele, um padrão que ele vai querer tornar na vida dele. E isso tem sido bastante interessante, tanto para todos os alunos, na qual até agora teve uma mediação ontem, numa reunião na escola, e em questão do clube juvenil, que é basicamente, vamos dizer, um espaço para o aluno desenvolver uma disciplina entre ele e seus colegas, na qual não há interação dos professores nessa disciplina, na qual ele vai criar um clube para ele. No caso, eu sou editor de jornal da minha escola, que é o Geração Alves Cruz, e a gente tem uma interação maior entre tanto os alunos, quebrando aquela barreira também do que é um grupinho numa escola, que costuma ser bastante normal. E vamos dizer agora do projeto de vida. Nós temos criado, assim, vamos dizer, uma grande visão sobre o que a gente quer seguir na nossa vida. Então, eu posso dizer que esse projeto ele me ajudou a enxergar e construir e montar um projeto de vida sobre o que eu quero fazer no meu futuro. E nessas mediações que nós temos feito sempre, com os diretores, tanto o pessoal da secretaria que até foi ontem na escola, para analisar como é que tem sido essa cobertura do projeto em, vamos dizer, em acolhimento junto com a escola, na parte entre a soma da escola com o projeto. E, claro, os alunos no início do ano tem aquela parte, eu estou cansado, horário novo, mas de um tempo para cá o pessoal tem mesmo dito, olha, o Clube Juvenil é um espaço para mim, eu tenho aprendido muitas coisas, a eletiva tem crescido bastante comigo, eu tenho aprendido a ser mais espontâneo, a ser mais aplicado nas matérias, etc. Então, vamos dizer que, claro, é o primeiro ano do projeto, mas eu acredito que nos próximos anos, tanto como esse ano tem sido uma maravilha para mim, para os outros colegas que eu tenho, para a gente montar mesmo o que a gente quer para a nossa vida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e mais para frente a gente participar desse debate. Bom, gente, a gente vai abrir primeira rodada para comentários e perguntas para a mesa, mas para começar eu queria que a Lia desse notícias de como é que está o nosso chat, se tem perguntas, quantas pessoas estão aí. Bom, temos algumas perguntas. De leitores que estão acompanhando ao vivo. E alguns comentários. Uhum. A Sônia Cruz. Lia, fala um pouquinho mais alto. Tá. A Sônia Cruz pergunta para Nora, primeiro, direito, como é que é o nome do autor do livro que ela mencionou.
Bom, um comentário, pergunta da Sônia. A escola pública, pensada para as classes sociais C, D e E, culturalmente carente, já que sociologicamente os consideramos como excluídos sociais. Ela pergunta, quais as parcerias ou apoio necessários para que o estudante de ensino médio valorize a própria escola? Pois, com a baixa frequência, a evasão escolar, o desinteresse, nós, professores, nos sentimos desestimulados e encontramos basicamente a desculpa baixa qualidade de ensino. Ela pede para falar mais sobre isso. E ela fez um comentário, elogiou a fala da Valéria Leão, que foi esclarecedora, que mostra que realmente existe uma crise no ensino médio. O Glênio, de Goiás, faz uma pergunta para todo mundo sobre... Bom, vocês acreditam que apenas uma adaptação curricular resolve a crise do ensino médio? E até que ponto a atual proposta do MEC, substituição da Prova Brasil pelo Enem para o cálculo do IDEB, é salutar? Haja vista que são provas distintas, com objetivos distintos, não seria apenas essa uma estratégia para, mais uma vez, mascarar os números? E um comentário da Gleiciane. Como ter uma escola pública de qualidade se já desvalorizamos o ensino e os professores? E se há um diferencial na nota para os estudantes da rede nos vestibulares e no Enem, realmente é uma valorização? É isso. Legal. Gente, agora o microfone está aberto para comentários gerais. Aí a Fernanda está... Eu vou passar o microfone. Se alguém preferir fazer a pergunta por escrito, a gente passa um papelzinho também. Acho melhor a gente fazer um primeiro bloco de umas 3 perguntas, né, Raquel? Fazemos 3 primeiro para ter oportunidade de 3 ou 4. Tem inscritos aqui? Ok. Maitê, Judite. Oi, para a Valéria, agora de um outro lugar que a gente se conhece. Sou Judite, estou no Centro Paula Souza, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. A gente trabalha com ensino técnico integrado e com 1 milhão de parcerias com a rede estadual. Mas eu também já vim de outro lugar, que é do terceiro setor, então tem gente que me conhece de outros lugares. Então eu queria perguntar exatamente para a Valéria Souza, como que esse novo programa e como que o ensino médio inovador se relaciona com os demais projetos de ensino médio. Aí tanto a professora Valéria como o Matheus falaram, o aluno faz escola, faz ETEC, então é um pouquinho dessa relação, como que esses programas todos de ensino médio se relacionam e aí o nó que está para todo mundo. O aluno, o jovem, daí eu me pauto em todo o trabalho, principalmente da ação educativa, sobre juventude. O jovem nessa idade, né? Como que ele pode começar o ensino inovador, o ensino em tempo integral e depois ir para a ETEC, que a gente sabe que essa é uma característica do jovem. Então, como que as políticas públicas pensam isso? E aí também uma observação para o observatório aí, que nesses dados não constam uma rede que é pequena em comparação à rede do Estado, que é a rede das escolas técnicas do Estado de São Paulo. São escolas públicas com resultados interessantes. Aí faço a ressalva também para o Instituto Unibanco, que esteve lá e pesquisou um pouquinho como que se dá o ensino médio regular que tem nas próprias escolas técnicas. Legal, Judite, obrigada. Tem mais 3 pessoas inscritas. Acho que se tiver mais alguém, a gente pode fazer mais uma, né? Porque se as pessoas forem breves, a gente oportuniza aí mais o debate. Denise. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Denise Carreira, aqui da Ação Educativa. Então, eu gostei muito das falas, acho que trouxeram elementos muito importantes para o debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Valéria, da Secretaria Estadual de Educação, sobre como vêm sendo formuladas as políticas, né? Quem é considerado legítimo para participar do debate visando a estruturação de políticas? Como a senhora colocou, esse desafio da gestão educacional, não só do Estado, do município, né, federal, e também não só da educação, mas do conjunto das políticas públicas, né? E um dos grandes instrumentos para a gente enfrentar esse desafio é a construção de planos de educação,
Os planos de educação são previstos na nossa legislação. O Plano Nacional de Educação de 2001 já estabelecia a necessidade que a gestão educacional de municípios e estados construíssem seus planos de educação com metas para 10 anos, ou seja, buscando estabelecer planos de Estado, indo além de planos de gestão, né? E nós sabemos que no Estado de São Paulo, o Plano Estadual de Educação não conseguiu ser debatido. Nós temos 2 projetos na Assembleia Legislativa, que até hoje não estão engavetados, né? Então, eu gostaria de saber qual que é a perspectiva com relação ao Plano Estadual de Educação, que teria como uma das suas agendas estratégicas também o enfrentamento das políticas de ensino médio. E só para finalizar, dizer que o novo Plano Nacional de Educação em tramitação no Congresso deve estabelecer um prazo de até 2 anos para que todos os municípios e estados tenham seus planos de educação ou revisem aqueles já existentes, por meio de processos participativos que envolvam diferentes setores da população no debate. A participação, como a professora Valéria colocou, da Escola Haroldo, é fundamental para qualificar a política, a participação, a comunicação, a transparência. E a construção de planos de educação dessa natureza, com esses processos, são fundamentais para a gente enfrentar os desafios da nossa educação. Tem mais uma fala, Maitê? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Maitê, eu sou aluna de pós-graduação da GV. E a minha pergunta vai para a Valéria Souza e para o Wanderson em relação às PPPs. Eu queria saber um pouco qual que é o arranjo institucional que acontece entre governo e instituição privada para a construção dessa parceria, no sentido de quais são as contrapartidas que cada uma das partes tem nesse acordo e qual que é o monitoramento feito, principalmente pelo governo, do ponto de vista de resultados, principalmente em relação à aprendizagem, né? E a transparência da aplicação dos recursos, de quais são os processos que são feitos por meio dessa PPP. Principalmente porque eu discordo bastante do que o Wanderson disse, de que se for para escolher entre aprender ou se formar, que é melhor se formar, acho que um diploma sem conhecimento é igual a nada. Então, preocupada também um pouco do efeito desses processos de privatização de sistema de educação, qual que é o monitoramento que o governo faz do ponto de vista de resultado efetivo na aprendizagem do aluno? Obrigada, Maitê. O Elias? Bem, meu nome é Elias, apesar que ninguém me chama de Elias, me chama de Dica. Eu sou educador aqui da Ação Educativa, trabalho com jovens que, uma boa parte, estão na faixa, que estão no ensino médio. E é um prazer ver tanta gente discutindo ensino médio aqui. Minha questão, não sei se é bem uma questão ou uma colocação, mas primeiro eu queria reforçar um pouco a fala da Valéria, a maneira como essas políticas chegam na escola, né, e que de alguma forma chegam verticalizadas. Isso, do meu ponto de vista, tira muito a autonomia do professor no seu trabalho, e muitas políticas que têm sido feitas nos últimos anos têm essa característica. Então, acho que a autonomia é um aspecto importante na escola pública. E, nesse sentido, aí eu acho que é um pouco mais uma pergunta, talvez para o Wanderson. Quando eu acompanhei, fiz uma leitura breve, vou dizer, sobre o ensino médio inovador e a articulação dele com o projeto Jovens de Futuro aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a sensação que eu tenho é que uma característica do ensino médio inovador, com todas as questões que ele apresenta, que a gente poderia discutir, é que minimamente ele oferece uma certa autonomia para as escolas para construírem suas propostas de trabalho. No estado de São Paulo, a sensação que eu tenho, com a articulação que o ensino médio inovador faz com o projeto Jovens de Futuro, me parece que essa autonomia que a princípio existiria fica um pouco mais limitada com as metodologias apresentadas pelo projeto Jovens de Futuro, que parecem ser as metodologias imprescindíveis, parece que é como se chama no programa, para ser algumas imprescindíveis, outras optativas,
que os professores poderiam optar, né, e a escola poderia optar por realizar. Então, acho que essa é uma questão, gostaria de ouvir um pouco sobre isso, e aí reforçar um pouco a fala da Maitê, assim, essa questão da escola, eu acho que uma sorte nossa é que a escola não é o único lugar de aprendizado das pessoas, e por isso eu acho que quem não se forma não necessariamente não vai ter nenhuma outra oportunidade de se inserir na sociedade. Eu não acho que a escola é o único meio possível para isso, e ainda bem, só por sorte nossa, porque senão acho que efetivamente os outros 50% que saem do ensino médio efetivamente estariam mortos. Então acho que há outros espaços também de formação que são importantes, então só queria frisar isso aqui. Obrigada, Dica. Eu só vou fazer uma pergunta aqui que o Lucas Ferreira, do projeto Jovens Agentes pelo Direito à Educação aqui da Ação Educativa, mandou por escrito para a Valéria Leão, mas eu acho que os outros também podem ficar à vontade para comentar. Até que ponto o setor privado deve interferir na escola? Ou não deve haver essa relação? Como vocês veem, como você vê, né, Valéria, essa interação público-privado hoje? Bom, nós temos aqui mais a Mariana, a Pâmela e a professora Maria Clara. Eu acho que a gente pode fazer essas três para priorizar a fala do público. Depois a gente passa, né, Raquel? E aí a gente cada um faz uma fala e, se der tempo, a gente faz uma outra rodada. Quem quiser também tem mais papel aqui para fazer por escrito, pode me pedir. E aí a próxima, eu já posso fazer as próximas inscrições para o outro bloco. Mariana. Bom, na verdade eu queria ressaltar o que a professora Nora falou com relação a construir, né, uma boa qualidade, pensando na social, usar recursos públicos, né, para vamos dizer assim, para a classe média ou a classe média alta, né? Então, queria partir desse ponto e ver como a professora Valéria Souza vê essa correlação, né, através dos critérios e quais seriam os formatos para essa escola integral, né? Como é que a questão da classe social entra para não ser, por exemplo, construído como acontece hoje na Universidade de São Paulo, que é uma escola, é uma universidade pública, mas a gente sabe que quem está lá dentro é quem tem grana e muita grana. Então, eu queria partir de ponto, né? Obrigada, Mariana. Pâmela, cadê? Onde está mesmo a Pâmela? Bom dia, meu nome é Pâmela, eu faço parte do programa JAD aqui da Ação Educativa. O que chamou muita atenção na fala dele, exatamente, ele ter dito que, na atualidade, ele preferiria ter um diploma do que por currículo do que pela qualidade. Eu gostaria de saber dele, e por ele existindo e vão para a marginalidade, chegam até a fala dele, com relação no que entre a estrutura. Para a gente precisa tem a ver com a estrutura do ensino médio por ele ter um currículo e com ele até que questões, o que você acha sobre isso? Só queria fazer um acordo aqui, parar por aqui, se inscreve para a próxima. Professora Maria Clara. Eu sou Maria Clara, educação da USP. E as licenciaturas que não tem só elite, diurno, tempo integral.
ensino noturno, especialização em educação médio, a igualdade. Esses projetos da qualidade e da relevância do ensino fecha, tá certo? Se a gente puser, se puser período integral em algumas escolas de onde está a base, não precisamos ruim o ar que me do ide peso já expressa chefe